Olá pessoal, hoje nós vamos estudar um pouco sobre potência com expoente inteiro não positivo e inteiro positivo, certo? Então esse conteúdo aqui nós vamos estudar as potências com expoente tanto positivo e quanto negativo, beleza? Então eu coloquei aqui uma observação que eu quero que vocês prestem atenção. Seguinte, tá aqui a observação. Eu tenho 2 elevado ao expoente 3. Esse 3 ele pode ser chamado de terceira potência ou de cubo, beleza? Então vamos aqui, como é que se calcula a potenciação? O que é potência? Potência é quando você tem um número elevado a outro. Isso aí é potenciação, beleza? Então vamos lá, eu tenho 2 elevado ao cubo. Como é que responde isso aqui? Olha só. O expoente é o número que fica em cima. Já identifiquei aqui que o 3 é chamado expoente porque ele está em cima. O 2 é a base porque ele está embaixo, certo? Então preste bem atenção. Para que serve o expoente? Como o expoente é 3, ele indica que a base tem que multiplicar ela mesma 3 vezes. Entendeu? O expoente é 3, a base é 2. O expoente ele indica a quantidade de vezes que a base se multiplica. Se o expoente é 3, a base vai multiplicar 3 vezes. Se fosse 4, a base ia multiplicar 4 vezes, e assim por diante. Como o expoente aqui é 3, a base vai multiplicar 3 vezes. 2 vezes 2 vezes 2. E qual é o resultado? 2 vezes 2 são 4, 4 vezes 2 são quanto? São 8, beleza? Essa quantidade de vezes que multiplicamos aqui, esse 2, 3 vezes, eles são chamados de fatores, certo? E o resultado aqui das multiplicações é chamado de potência. Então isso é bem tranquilo. Vamos agora para alguns exemplos. Esses exemplos aqui é de inteiro não negativo, certo? Esses exemplos aqui é de inteiro não negativo. Inteiro não negativo, eu estou referindo ao expoente, que nós não vamos trabalhar com eles negativos. Os expoentes aqui, eles são todos positivos, mas é bem tranquilo. Foi como eu disse aqui. O expoente, ele indica a quantidade de vezes que a base se multiplica. Como aqui é 3, a base vai multiplicar 3 vezes. 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 2 é 8. Está aqui o resultado. Eu tenho 3 é a base, o expoente aqui agora é o 2, é quem está em cima. Como o expoente é 2, a base multiplica 2 vezes. 3 vezes 3 dá 9. Olha só aqui, gente. Eu tenho menos 3 fora do parênteses elevado a 2, que é chamado quadrado também. Então vamos lá. Como eu tenho 3 elevado ao quadrado, esse 3 multiplica 2 vezes, porque lá o expoente é 2. Então 3 vezes 3 dá o quê? 9. Por esse menos não estar dentro do parênteses junto com 3, então ele fica negativo, senão só faz conservar. Já nessa alternativa D, o menos 3 ele está dentro do parênteses. Tudo isso aqui, tanto o sinal como o número, ele está elevado ao expoente 2. Como o expoente é 2, a base aqui eu vou multiplicar 2 vezes. Então vai ser menos 3, está aqui, e menos 3 porque o expoente é 2, 2 vezes. E 3 vezes 3 dá quanto? 9. E nós já estudamos um pouco sobre sinais, que eu acredito por vocês já estarem no 8º e 9º ano. Eu acredito que vocês já estudaram. Então, menos com menos dá o que? Mais. Então, 9 fica positivo. Só para lembrar, menos com menos dá positivo. Mais com mais dá positivo. Menos com mais dá negativo. E mais com menos dá negativo também. O que vocês podem perceber aqui? Sinais iguais só dá positivo. Ou que seja 2 menos ou que seja 2 mais. Sinais iguais, positivo. Sinais iguais, positivo. Sinais diferentes, negativo. Sinais diferentes, negativo. Beleza? Então, 9 fica positivo. Tanto faz você colocar o maisinho aqui ou não, ele é positivo, certo? Vamos aqui. Menos 3 elevado ao cubo, que é o expoente 3, que é a terceira potência também, pode ser chamado. Como aqui é 3, a base eu tenho que multiplicar ela 3 vezes. Então, está dentro de parênteses, menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 2 é o quê? 8. Então, menos com menos dá o quê? Mais. Olha aqui, menos com menos deu o quê? Mais. Então, até aqui dá mais. E mais com menos vai ficar o quê? Menos. E mais com menos vai ficar o quê? Menos. Então, o resultado dá negativo. Aqui, vamos aqui para outro exemplo. F, menos 4 ao quadrado. Então, por não estar dentro do parênteses, o sinal só faz conservar no final.
eu vou multiplicar a base, que é o 4, duas vezes, porque o expoente lá é 2. Eu não posso, gente, multiplicar 4 vezes 2 e colocar 8, porque o resultado fica errado. Então, você não pode multiplicar a base com o expoente, não. É a base que se multiplica ela mesma. Como o expoente é 2, o 4 multiplica duas vezes. Se fosse 3, o 4 multiplicaria 3 vezes. Então, como é 2, 4 vezes 4 dá quanto? 16. Está fora do parênteses, então conserva o sinal, fica menos 16. Vamos aqui, menos 4 ao quadrado. Agora está dentro de parênteses, então eu vou multiplicar menos 4 vezes menos 4 duas vezes. E 4 vezes 4 dá 16, e menos com menos dá o que mais? Então aqui fica positivo. Beleza? Vamos para mais um exemplo aqui. Gente, qualquer potenciação elevada a zero, o resultado é sempre 1 positivo, certo? Então 20 elevado a zero dá 1. O 15 não está elevado a zero, mas o 15 não está dentro do parênteses, igual eu falei, o sinal permanece. E 15 elevado a zero dá o quê? 1, entendeu? Então fica 1 negativo, porque o menos 15 não está dentro do parênteses. Agora, o menos 15, tudo isso aqui está dentro do parênteses elevado a zero. Então agora fica 1 positivo e não negativo. Você só conserva o sinal negativo quando está fora do parênteses. 17 elevado ao expoente 1. Então é 17 uma vez, 17 vezes 1 dá o próprio que? 17. Menos 17, que multiplica 1, também dá o menos 17, correto? Então fica o menos 17. Todo número elevado a 1 dá o próprio valor, 17 positivo e aqui 17 negativo. Vamos para o M, a alternativa é M. Menos 5 sobre 2 elevado a 1. O menos 5 que multiplica 1 dá o menos 5. E 2 que multiplica 1 dá o próprio 2. Então tá aí o resultado. Vamos aqui para a alternativa N. 3 quartos elevado ao cubo, que é o expoente 3. Então vai ser 3 quartos vezes 3 quartos vezes 3 quartos. Porque o 3 quartos aqui está elevado ao expoente 3. Então eu tenho que multiplicar isso aqui tudo 3 vezes. Agora olha como é que fica em fração. 3 vezes 3 é 9, 9 vezes 3 em 7. Multiplico o de cima entre eles e o de baixo entre eles. 4 vezes 4 dá 16, 16 vezes 4, 64. Então fica 27 sobre 64. Vamos agora para as potências com o expoente inteiro negativo. Então esses aqui são os expoentes agora negativos, beleza? Vamos aqui para o exemplo A. Eu tenho... Gente, sempre que nós tivermos os expoentes agora negativo, observe aqui que os expoentes aqui, ó, tudo era o que? Positivo. E nesse exemplo agora, os expoentes são negativos. Toda vez que você vê uma potenciação com expoente negativo, nós temos que transformar em uma fração. O que é fração? Ter um número em cima e ter um número embaixo, beleza? Observe aqui, eu tenho 2 elevado a menos 3. Esse sinal aqui do expoente, gente, ele nunca pode ficar negativo. Nós temos que transformar ele positivo. Como é que nós vamos fazer isso aí? Para transformar esse sinal negativo em positivo, nós vamos fazer o seguinte. Sempre que nós não tiver uma fração, igual o 2 aqui não é uma fração, o que a gente vai fazer? Você vai colocar o 1 no denominador, que é a parte de baixo, para formar uma fração. Quando você não tiver a fração, você acrescenta 1 no denominador. Então eu deixei do mesmo jeito, 2 elevado a menos 3, e acrescentei 1 aqui na parte de baixo. E aí eu coloquei entre parênteses e elevei ao que? O menos 3, igual está aí. E agora, como é que esse sinal negativo ele desaparece? Aí você inverte a fração, o que está embaixo fica em cima e o que está em cima fica embaixo. Então, aí desaparece o sinal negativo. Esse sinal negativo é para inverter a fração. Como eu inverti, o sinal negativo desapareceu. Então, como agora eu tenho 1 meio elevado à terceira potência, então eu vou multiplicar a base, que é 1 meio, 3 vezes. 1 meio vezes 1 meio vezes 1 meio. Qual o resultado? 1 que multiplica 1 é 1 e que multiplica 1 é 1. Está aqui. 2 que multiplica 2 é 4 e 4 que multiplica 2 dá o que? 8. Então, oitavo. Então, esse resultado aqui, de 2 elevado a menos 3, o resultado fica 1 oitavo. Olha outro exemplo aqui. 3 elevado a menos 2. Como eu tenho aqui o sinal no expoente negativo e o 3 não tem uma fração, eu acrescento 1, igual eu falei aqui na alternativa A. Eu coloco 1 embaixo, coloco entre parênteses e deixo menos 2. Para tirar o menos, eu inverto os números. O que está em cima fica embaixo e o que está embaixo fica em cima. E agora o sinal desaparece, fica o 2 só positivo. Como o expoente é 2, então 1 terço vai multiplicar ele duas vezes. 1 terço vezes 1 terço. 1 vezes 1 é 1, 3 vezes 3, 9. Está aí.
Vamos agora aqui. Olha o que acontece aqui. Eu tenho menos 3 elevado a menos 2. O que importa é o sinal negativo do expoente, certo? Como o expoente aqui é o sinal negativo, olha o que vai acontecer. O 3, eu tenho não é uma fração, eu tenho que colocar o 1 para representar a fração. Então fica 3 sobre 1, tá aqui, e eleva a menos 2. E aí o sinal, gente, por não estar entre parênteses, você deixa ele para o lado de fora. Você deixa ele para o lado de fora porque não é o menos 3 que está entre parênteses, não. Então o menos fica pelo lado de fora. E aí o que acontece? Como eu já coloquei uma fração, para tirar o sinal negativo do expoente, o número de baixo fica em cima e o de cima fica embaixo. E o sinal de menos acompanha porque o 3 não está dentro do parênteses com o sinal. Aí vai ficar o sinal de menos aqui, ele vai acompanhar 1/3 elevado ao quadrado. Então eu tenho que multiplicar 1/3 duas vezes, porque o expoente é 2. 1/3 vezes 1/3. 1 vezes 1 é 1, 3 vezes 3 é 9. Está aqui e o sinal negativo acompanha. Por quê? Porque o menos 3 não estava dentro de parênteses. Vamos para a alternativa D. Menos 3 elevado a menos 2. Olha aqui você vê, nesse caso o menos 3, ele agora está dentro do parênteses. Então vai ser todos eles dentro do parênteses. Então é menos 3 e o 1 embaixo. Tá vendo aqui? Para representar a fração. E o menos 2 lá de cima para desaparecer o sinal negativo. O número de baixo passa a ficar em cima e o número de cima ficar embaixo. E o sinal está aqui, ó. Ele agora pode ficar dentro do parênteses, porque o menos 3 está dentro do parênteses. Como o expoente é 2, eu vou multiplicar menos 1/3 duas vezes. Menos 1/3 que multiplica menos 1/3. 1 que multiplica 1 dá 1. E 3 que multiplica 3 dá o quê? 9. E menos com menos dá o quê? Mais. Então fica positivo, não precisa colocar o sinal negativo. Vamos aqui para a alternativa E. Menos 5 sobre 2 elevado a menos 1. Como aqui eu já tenho uma fração, eu não preciso colocar 1 embaixo. Eu só vou inverter para o expoente aqui ficar positivo. O 2 está embaixo, fica em cima. O 5 está em cima, fica embaixo. E o sinal negativo do expoente desaparece. E menos 2 que multiplica 1 fica o próprio menos 2. E 5 que multiplica 1 fica 5. Então o resultado fica menos 2/5. Certo? Vamos para a alternativa F. Alternativa F, nós temos menos 3/4 elevado a menos 2. Como aqui eu já tenho uma fração, o 4 fica em cima e o 3 está em cima fica embaixo. Está dentro de parênteses, o sinal fica. O expoente é 2, então eu vou multiplicar menos 4/3 duas vezes. Menos 4/3 que multiplica menos 4/3. Está aí. Então, 4 vezes 4 é 16 e 3 vezes 3 são o quê? 9. E menos com menos dá o quê? Mais. Então fica positivo, que eu coloquei aqui, ó. Menos com menos fica o que? Positivo. Beleza? Então esse conteúdo é bem tranquilo. Quando vocês verem esse vídeo aqui, vocês irão compreender. Vou colocar uma questão aqui para ver como é que vocês vão fazer as questões aí de vocês. Olha só. Exemplos. Se A é igual a menos 2 ao quadrado, o valor de E é menos 2 ao quadrado e B é igual a menos 3 entre parênteses elevado ao quadrado. Então vamos calcular. Calcule. A alternativa A está pedindo para mim somar A mais B. Quem é o A? O é menos 2 ao quadrado. Então está aqui, A é menos 2 ao quadrado. Como o sinal não está dentro de parênteses, eu só vou multiplicar o 2 duas vezes, que vai ficar 2 vezes 2, dá 4. E o sinal conserva, então fica menos 4. Então o valor de A aqui, cadê? O valor de A é menos 4, deixa eu colocar aqui. O valor de A é menos 4, coloquei aí. Desci aqui o sinal de mais, vamos ver quem é o B. O valor de B é menos 3 ao quadrado. Menos 3 ao quadrado. Então, o expoente é 2 e o menos 3 está dentro de parênteses. Vai ser menos 3 vezes menos 3. 3 vezes 3 dá 9. E menos com menos dá o que? Mais. Então, fica positivo. O valor de B é quanto? 9. Então, eu venho aqui no lugar do B e coloco 9. Agora aqui, eu tinha colocado o resultado errado. Prestem atenção. Se eu devo 4, aqui eu devo 4 porque é negativo. Negativo é o que você deve. Eu devo 4... e eu tenho 9. Gente, se eu devo 4 e eu tenho 9, eu pagando o que eu devo, ainda fico com quanto? Eu fico com 5. Então, o resultado, gente, dessa adição aqui é quanto? É 5. Beleza? Vamos para a alternativa B. Eu quero saber o valor de B menos o valor de A. Quem é o valor de B? O valor de B nós calculamos aqui agora, deu 9. Então, eu coloquei aqui o valor de B, 9. Desci esse sinal de menos aqui, tá aqui o sinal de menos. E quem é o valor de A? O valor de A é o menos 4. Olha aqui o menos 4. Então, o valor de A é o menos 4. Eu tenho esse menos aqui.
com outro menos A, que tem que vir. E menos com menos, você já sabe que sinais iguais só dá o quê? Positivo. Menos com menos dá mais. Então, tá aqui o mais. Então, vai ficar 9 mais 4, porque menos com menos dá mais. Mais 4. E 9 mais 4 fica quanto? Fica 13. Então, B menos A dá quanto? Dá 13. E se, na alternativa C, e se for A menos B, quem é o valor de A? O valor de A nós já calculamos, na menos 4, está aqui, o valor de A é menos 4, sinal de menos está aqui. Quem é o valor de B? O valor de B é 9, então está aqui, o valor de B é 9. Agora, como é que vai ficar esse resultado? Ué, você deve 4, sinal negativo é quem deve. Eu devo 4 em um lugar e no outro lugar eu também devo 9 reais. Então, eu devo 4 e devo 9, eu fico devendo 13. Então, você tem que colocar o sinal negativo, é porque você está devendo. Beleza? Então, tá aí, gente, a explicação de potenciação, que é um conteúdo tranquilo. É o conteúdo que vai ser cobrado aí na prova. E aí vocês podem assistir esse vídeo aqui, que vocês irão conseguir fazer uma boa prova. Eu garanto a vocês. E eu vou estar postando sempre esses vídeos, viu? Vocês que assistiram o vídeo aí, vocês podem se inscrever no canal aí, porque eu vou estar postando a sequência dos conteúdos. E assim que eu postar a atividade, vocês vão receber uma notificação. Eu quero que todos vocês se inscrevam aí, para que possam sempre estar recebendo os vídeos, beleza? E até nosso próximo vídeo, nosso próximo conteúdo.